Morar sozinho é bem diferente de um simples desejo de ficar só. A vontade de ter um espaço para chamar de seu não tem hora nem idade para chegar. Muitos por uma necessidade e outros tantos apenas por opção. E são muitas implicações, né? Quando você decide morar só, sair de casa, dá até medo. Se por um lado a sensação de liberdade, de poder gerenciar a própria vida melhora a autoconfiança, por outro tem responsabilidades, compromissos. É muita coisa. Dados do IBGE apontam que quase 7 milhões de pessoas moram sozinhas. O contingente subiu nos últimos 10 anos de quase 9% para mais de 12% da população. E é sobre essa decisão que vamos conversar no programa de hoje com a professora do curso de Psicologia da Unijorge, professora Marisa Protásio, que está aqui com a gente para falar sobre esse momento, a escolha, a hora de morar sozinho. Tem um momento certo, Marisa? Esse é um bom tema para abordarmos, uma vez que nesse mundo competitivo as pessoas acabam buscando um espaço e um viés profissional, um tempo para, enfim, depois desse trânsito tão tumultuado, chegar em casa e poder repousar e se fortalecer. Enfim, podemos pensar num tempo específico? Podemos. Que tempo é esse? Esse é um tempo mediado pelo próprio termômetro interno. Eu sinto que, principalmente pelo que eu escuto no consultório, a infância encurtou, diminuiu. As crianças, elas cada vez mais rápido entram na pré-adolescência e por conta disso, esses adolescentes, eles se arvoram muitas vezes a buscar alternativas e saídas e o luto dos pais e a falta de limites, né? Entretanto, apesar desse movimento de encurtamento da infância, o que nós temos é uma perpetuação e uma procrastinação desse adolescente que, de alguma forma, se perpetua aos 30, aos 40 e muitas vezes aos 45, se mantendo em casa numa contramão aí, né? A gente tem aqui um ouvinte para participar, o João Paulo, que é auxiliar administrativo. Hoje ele divide o apartamento com um amigo, mora praticamente só, e ele vai contar para a gente pós e contras. João Paulo. Poder fazer tudo que você quer dentro de casa, você também tem que fazer tudo dentro de casa. Então, se você quiser deixar um prato sujo para poder lavar amanhã, beleza, você pode. Só que o problema o prato vai ficar sujo e você vai ter que lavar amanhã. Não vai ter mãe, não vai ter ninguém para fazer isso por você. Compras, contas, tem que pagar no final do mês, então você tem que trabalhar mesmo. Tem gente que gosta mesmo de se sentir dependente de família, de mãe e tal. Então, eu acho que no meu caso não foi assim, desde muito novo, desde antes mesmo de completar 18 anos, eu fui emancipado com 16, então eu já pensava mesmo em ficar só e tal, mas isso vai de cada um, né? Então é importante mesmo colocar numa tabela os pós e contras antes mesmo de sair de casa para saber se você está querendo mesmo assumir todo esse ônus e também ganhar todo esse bônus. O que eu percebo é que muitas vezes as implicações elas não são muito balizadas. Então, o desejo de sair, de não ter hora para voltar, de não ter esse controle dos pais, muitas vezes acaba sendo minimizado pelas consequências que isso vai trazer, né? Então, é importante que você primeiro tenha a constatação de receita, como seria manter esse custo diário, né? Custos fixos e variáveis, mas eu acho que esse é um movimento da contemporaneidade, porque nós temos uma predileção até mesmo pela multidão, mas somos individualistas e queremos o nosso espaço. Você quer ter o poder de escolha, né? Porque às vezes você é obrigado a conviver com muita gente, mas você quer ter aquele momento de ficar sozinho, de poder chegar em casa e não ter ninguém fazendo barulho. Se você quiser ficar mudo, você fica sem ouvir a voz de ninguém. Se quiser andar nu pela casa, você pode andar, né? Não há dúvida, mas mais uma vez eu sinalizo para a contramão disso, porque as pessoas, ao mesmo tempo que querem um espaço para se resguardar e se nutrir internamente, elas buscam a multidão também. E a gente vê que o tempo inteiro as pessoas estão se buscando de alguma forma, né? Então, esse espaço da casa, desse momento de amadurecimento, ele precisa ser construído. Não é algo que, com impulsividade, o sujeito, seja ele adolescente ou não,
ele acabe optando por fazer essa escolha. Agora teve a colocação desse nosso ouvinte que vai muito do perfil. Tem gente que não adianta, muito cedo. Ele falou que com 16 anos já queria, isso era um desejo dele, se emancipou cedo aos 16 anos de idade. Tem gente que não, que prefere por uma questão, talvez, não sei, aí eu passo aí a pergunta, por falta de confiança, quer mesmo ficar ali e prolongar ao máximo essa convivência com alguém que resolva o problema para ele. Porque nós temos também uma tendência a delegar responsabilidades. Queremos viver o aqui e agora, queremos a intensidade dos prazeres, das delícias, da falta de responsabilidade, mas queremos que alguém assuma, de certa forma, os cuidados, né? Então ele fala do prato sujo na mesa. Não vai ter a mãe para tirar, não vai ter alguém que se responsabilize. Então esse é um movimento que eu acredito, primeiro, ser interno, estruturante, para que esse passo seja tomado e não haja uma reversibilidade, porque também não adianta o sujeito sair e no momento seguinte ele retornar com um sentimento de frustração. É fracasso isso? Quando acontece isso, a pessoa deve encarar como um fracasso ou não? Uma experiência mal sucedida e vamos em frente? Não vejo como fracasso. Eu acho que é uma forma também de monitorar. Ninguém vai ficar se penitenciando e se mantendo numa condição adversa por conta de não poder dar o braço a torcer. Não vejo dessa forma, mas acho que é preciso que antes de dar o start, de sair, o sujeito se estruture, se organize. E isso não passa só pelo viés financeiro. Isso é importante também, outras maneiras de preparação. Agora, uma coisa também que nosso ouvinte é legal a história dele, que ele divide apartamento. Às vezes você sai de casa para não dividir mais espaço com a família, tá entediado já de dividir esse espaço com a família, vai dividir com um amigo, uma pessoa que você não tem uma relação tão estreita, sei lá, que não é a mesma coisa da família, né? Dividir apartamento para quem quer morar só, tá querendo morar só, mas não tem ainda dinheiro para morar só, prefere dividir. Como é que é isso, essa transição? Primeiro, sentir se essa pessoa tem intimidade suficiente, tem cumplicidade, porque uma amizade que aparentemente é muito tranquila à distância, na convivência diária se desgasta, e isso gera uma série de transtornos, inclusive psicológicos, né? Depressão, irritabilidade. Então, eu acho que antes, e aí falo diretamente para esse ouvinte que tem o desejo de sair de casa, é preciso que ele avalie quais são as condições emocionais reais e financeiras antes de dar um passo como esse. E várias implicações, né, estão colocadas aí nesse sentido. A questão da segurança, às vezes você acha que vai morar sozinho, vai levar todo mundo para sua casa. A questão da própria qualidade de vida, o nosso ouvinte falava, né, não só a questão da limpeza, da higiene, mas da própria alimentação. São questões, né, Felipe, que a gente pode voltar daqui a pouquinho a conversar. Como lidar com isso, né? Como viver essa liberdade e como dar conta dessas responsabilidades. No Frequência Baiana de hoje, nós estamos conversando com a professora do curso de Psicologia da Unijorge, Marisa Protásio, sobre a experiência de morar sozinho. Dados do IBGE apontam que quase 7 milhões de pessoas moram sozinhas. O contingente subiu nos últimos 10 anos de cerca de 9% para 12% da população. Exatamente, Patrícia. Tem um ouvinte aqui participando, a gente colocou no Twitter o tema da nossa conversa de hoje. Em uma delas, a Ana Pereira disse que, tô precisada de morar só. Presta atenção, Ana, porque não pode sair e morando sozinha assim do nada, não. Tem que planejar antes, é o que nosso especialista está aqui falando durante a entrevista de hoje. Tem que planejar financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, de todas as formas. Tem gente até que brinca, Marisa, quando ouve essa estatística de 7 milhões de pessoas, já sente o cheiro de miojo, ou seja, a pessoa mora sozinha, vai comer mal. Cup Noodles, eu sou adepto do Cup Noodles, que vem no copinho. Pior, a mesma qualidade de vida ou não necessariamente? Eu acho que é preciso reavaliar paradigmas, inclusive, né? Se você vai sair de casa e quer ter as mesmas benesses, é preciso que você, de fato, aprenda a cozinhar. Ponto número 1. Básico. Indireta do básica. Já aprendeu a cozinhar, meu filho? Então, repense. Mas eu vejo assim como um movimento muito positivo de amadurecimento, de centramento, né? A minha experiência pessoal, por exemplo, depois que eu me formei em psicologia, eu peguei um mapa do Brasil, um dado, joguei, caí no Tocantins e eu fui, passei 3 anos. E foi uma experiência muito interessante, porque lá eu tive a oportunidade de morar com os índios, de conhecer uma infinidade de outras pessoas, diversidade cultural. Você se experimenta mais. Você aprende a lidar com as adversidades de uma forma mais madura,
Agora, nessa questão aí, pegando a sua deixa, né, abrindo parêntese, de experimentar mais, tem gente que também começa a pensar que vai poder fazer tudo. Levar qualquer pessoa para casa, fazer muita farra, agora eu tô sozinho, pronto. Liberdade total. E nesse ponto, a pessoa acaba ficando também mais exposta? Não há dúvida. Muitas vezes a gente observa que aquela pessoa que tem uma ânsia muito grande de ter essa independência, ela não construiu alguns vínculos na infância que, de alguma forma, deixam ela mais vulnerável. Então, essa aceitação de pessoas estranhas que vão e que, de alguma forma, tumultuam sua vida, esse descontrole, muitas vezes, no cartão de crédito, é uma coisa que a gente observa também no consultório, tem a ver com a falta de diálogo e preparação numa fase anterior mesmo à saída de casa, né? Que muitas vezes é mediada por pais que não necessariamente são muito rígidos e que ou são permissivos demais ou não permitem que esse filho se experiencie. E aí o desejo de sair de casa vem quase que como uma alforria, né? Como uma independência. Aliás, como é que os pais devem lidar num momento como esse? A gente falou no bloco anterior, o filho chegou em casa, disse, tô saindo de casa. Como é que o pai deve lidar? Deve continuar, inclusive, ajudando financeiramente? Deve emitir uma posição, não vai, ou vá, tudo bem, se vire? Como é que deve lidar? E até como é que eles lidam? Você está também no consultório, muitos pais têm essa queixa, eles trazem essa queixa. Como é que eles se sentem quando os filhos decidem sair? Muitas vezes os pais encaram como uma traição. Isso. Porque esse filho cresceu e uma vez que ele cresce, o pai ele precisa se deparar com o próprio envelhecimento e morte que se configura, né? Não é mais o meu bebê, não é mais aquele sujeito que está sob a minha égide, sob o meu olhar. Ele tem vontade própria e isso gera conflito geracional. Isso gera impasse, discussão. E o que eu observo é que quando a base ela é equilibrada, esse diálogo ele é muito mais saudável, porque existe uma escuta por parte dos pais. A imposição não é um caminho saudável, porque quanto mais reprimido esse filho, mais chances ele vai ter de se insubordinar e precipitar até mesmo a saída de casa. Porque são dois efeitos aí, ou uma precipitação sem planejamento, ou uma postergação, que também não é bom para esse sujeito. Ele precisa assumir a vida profissional, ele precisa ter um amadurecimento afetivo nas relações, enfim, como um todo, né? Então, estimular e criar condições ao longo, muitas vezes, dos próprios primeiros vínculos é fundamental para que esse adolescente ou esse adulto jovem ele tenha uma passagem mais tranquila na assunção dessa vida. Tem muito ouvinte participando aqui. O Edielson Pedreira, pelo Twitter, diz que pessoas que têm predisposição a doenças psicológicas e emocionais devem passar por uma terapia antes de morar só? Não se trata exatamente de passar por uma terapia por conta do morar Mas, só. ou seja, mas estando sozinho, ele pode desencadear processos depressivos ou então o contrário, se tornar uma pessoa prepotente, autossuficiente. Isso pode acontecer? Não tenha dúvida. Você fica muito mais vulnerável quando você não tem com quem dialogar e, às vezes, se você tem uma predisposição a uma leve depressão, isso se agudiza, se acentua. O ideal é que nós possamos nos voltar para um autoconhecimento. As pessoas são muito imediatistas, elas querem respostas prontas e imaginam que morar sozinho implique num prazer imediato. Não é bem assim. É preciso que você, de fato, tenha esse conhecimento. Eu suporto a solidão do domingo, eu suporto assumir a responsabilidade de contas, abrindo mão de outros prazeres que antes eu tinha. O dinheiro da farra tem que ser dividido com a conta de luz. Tem a Lana, que cafezeiro, que é jornalista, ela vive agora essa experiência, porque tem quase 2 meses que deixou a casa dos pais. Eita. E exatamente está refletindo sobre tudo isso que nós acabamos de falar É um agora. tal de conta de luz chegando, telefone, água, domínio, não sei quem cobrando não sei o que, é tanta coisa. Vamos ouvir. Aí, assim, da casa do meu pai, onde eu morava, tinha todo o conforto, não pagava conta, não pagava nada. Aí resolvi dar o passo adiante, morar só. É uma situação bem diferente, porque você arca agora com responsabilidade, você tem que prestar atenção no consumo, se você
tá gastando muita água, muita energia. Se você esquecer de pagar água, não vai ter água. Se você esquecer de pagar a luz, ela vai ser cortada. Estou me adaptando porque tem 2 meses apenas que eu saí da casa do meu pai, mas a experiência está sendo válida. É uma responsabilidade a mais. Então, aquele dinheiro que você usava para ir para farra, agora você reserva para pagar suas contas. Não é tão simples, mas é uma coisa que ia acontecer de um dia para o outro, eu devia antecipar. Você não deve sair de casa de um dia para o outro, porque eu quero minha independência. Deve ser feito, é muito bom. Mas eu acho que tem que ser com planejamento para não ter que voltar para casa dos pais com a mão na frente e para trás. É isso aí mesmo, doutora? Foi certinha a Alana? Sem dúvida. E quanto aos pais, precisam ser espectadores ativos, né? Não necessariamente repressores ou aqueles pais que não estimulam e acabam minando qualquer tentativa de independência. Quando existe uma postura mais autoritária dos pais, a sensação é que algo na infância não se configurou bem, que essa adolescência acabou, enfim, não sendo tão tranquila quanto poderia. Agora, no caso do Rafael, foi o contrário. Ele acabou ficando sozinho, tendo que morar sozinho, porque os pais saíram de casa. O pai ficou aposentado, a mãe já estava dizendo, olha, não quero viver mais na cidade, vou sair. E ele acabou ficando sozinho e disse que não se sente tão só, não. Vamos ouvir. Meu pai se aposentou, minha mãe dona de casa. Viver na cidade grande estava bem complicado, muito estressante para eles, então eles procuraram lugar no interior. E nesse processo eu acabei ficando em Salvador por conta de trabalho, faculdade e tudo mais. E a partir de então passei a morar sozinho. Sem contar que eu acredito que o fato de ter morado sozinho acabou fortalecendo a amizade. Nunca me senti sozinho pelo fato de morar sem outras companhias em casa. Eu sempre, por uma questão de perfil, eu gosto de lugares mais tranquilos, mais silenciosos. Então, estar sozinho em casa é o momento de recuperar as energias, digamos assim. Sempre foi muito bom. E aí, quando não é por escolha, por imposição da vida? Por sorte, me parece que ele teve bastante discernimento de lidar com essa nova configuração e conseguiu fazer outros vínculos, porque a tendência grupal, ela é importante. Quando você se junta a pessoas que têm o mesmo perfil, você refaz novos vínculos e isso dá uma apaziguada na angústia de viver sozinho. Porque o que a gente precisa ter em mente é que esse sujeito que sai da casa dos pais e faz a ruptura não necessariamente vai se sentir sozinho se ele tem um mundo interno fortalecido, equilibrado, rico, se ele se dispõe a assistir uma televisão sem se angustiar, ele lê um livro, assiste um filme, ele vai se nutrir, vai amadurecer, vai encontrar outras saídas e questionamentos para viver melhor. Tem ouvinte participando, o Raul Seixas. Raul Seixas, sentiu drama, mas é nosso ouvinte. Veio do além. Nosso ouvinte, Raul Seixas. Tá sozinho, Raul Seixas? Ele pergunta o seguinte: o que as pessoas devem fazer quando se separam e vão morar só? É uma situação também, né? Que às vezes tem que mudar e morar Saiu sozinho. da casa dos pais, não pode mais voltar, casou, separou e agora fica só. Vai morar só, vai ter que arranjar um novo lugar. O que acontece numa situação como essa? Um movimento que eu tenho observado comumente é o retorno para a casa dos pais. Mas o retorno para a casa dos pais de um outro lugar. Eu não sou mais aquele filho que se submete. Mas também não sou mais o filho, não posso ser o filho que tudo questiona e quer, assim, usufruir, digamos, de toda a estrutura familiar como se a casa fosse um hotel. A responsabilidade precisa ser de um outro lugar, não é? Porque uma vez que você saiu e experienciou situações de inquietações, de contas, você precisa também se implicar nesse novo contexto em que você vai fazer parte com os pais, assumir uma responsabilidade, uma conta. Isso alivia tensões. Acho que é isso, né? São essas dicas que nós apresentamos aqui. A gente quer agradecer só, né? A presença da professora do curso de Psicologia da Unijorge, Marisa Protásio, e deixar aí suas considerações finais. Você tem algo mais a dizer sobre tantas coisas importantes e legais que você colocou? Patrícia ficou pensativa, não sei se ela tá com medo dos filhos saírem de casa. Nos pais, para ser bem sincera, e essa experiência do rapaz, né? Que os pais, sério, que eles pensem também, porque eu percebo isso só rapidamente, já o nosso tempo já quase estourando, que os pais, quando vêm dos filhos, vão crescendo, eles vão saindo ou vão assumindo suas vidas, eles ficam nessa situação de cobrança e meio que perdidos. E agora o que é que eu faço? Que eles descubram que eles também
podem construir a história deles. Mudar, sair, se reconstruir, né? E não culpar os filhos. Eu só gostaria de deixar assim uma inquietação. A experiência é intransferível. Os pais tiveram a chance de construir ao longo das suas escolhas caminhos. Os filhos, eles têm esse direito. E isso precisa ser legitimado. E em relação a esses adolescentes, esses jovens, ou esses adultos jovens, é preciso que se pense que muitas vezes a gente busca ídolos, busca respostas fora, mas a resposta está única e exclusivamente dentro de cada um. E que esse sujeito, ele se dê conta disso, se aperceba e não se angustie por qualquer primeira dificuldade ou primeiro miojo que precise comer, não é? Faça como eu, goste de miojo. Muito obrigado, doutora.